Olá, turminha do quarto ano. Hoje é a nossa 8ª aula de língua portuguesa, né? Hoje é o nosso último conteúdo do livro 2. A unidade é a unidade 4, o capítulo é o capítulo 2. Como posso reclamar de algum produto ou serviço? Das páginas 62 a 70. Os itens abordados serão cartas de reclamação, pronomes pessoais e pronomes de tratamento. Bom, gente, as nossas atividades referentes a esta aula elas estarão sendo postadas na agenda eletrônica. Mas para que vocês possam saber, para entender o texto, página 64, vamos produzir página 65, mão na massa, página 68 a 70, ficha de atividades, páginas 31, 33, 34, 35, 36, segunda questão e 37. E o portal SAI, pessoal, que estará disponível também, tá bom? Bom, nosso primeiro conteúdo é carta de reclamação. Carta de reclamação, pessoal, lá na página 63 do livro digital de vocês, tem uma carta de reclamação. Olha só. Porto Velho, 5 de junho de 2020, ao senhor diretor da viagem Contente Transportes e Turismos. Somos alunos do 4º ano da escola Bom Aluno Rondoniense e semana passada utilizamos um de seus veículos para uma excursão escolar. Ficamos muito decepcionados com o serviço oferecido por várias razões. O ônibus estava muito sujo, o ar-condicionado não funcionava, algumas janelas estavam emperradas e não abriam. Essas condições colocaram em risco a saúde e a segurança de nossa turma e dos nossos professores, que nos acompanharam. Já utilizamos os serviços da Viagem Contente outras vezes e nunca tínhamos passado por uma situação como essa. Esperamos que nossa reclamação sirva de alerta para que esses problemas sejam corrigidos e ninguém mais se decepcione com seus serviços. Atenciosamente, alunos do 4º ano da Escola Bom Aluno Rondoniense. Então, a gente pode perceber que nesta carta, alguns alunos estão reivindicando os direitos, fazendo uma reclamação do produto do serviço que foi prestado. Bom, e qual é o objetivo, gente, de uma carta de reclamação? É apresentar as queixas e os descontentamentos sobre algum produto ou serviço, ou seja, eu vou reclamar e mostrar que eu não gostei de algum produto ou de algum serviço que eu recebi. Geralmente, ela é direcionada a uma empresa ou a uma autoridade pública que possa ajudar a resolver o problema apontado. Ou seja, eu vou escrever para quem pode solucionar o meu problema. Então, eu geralmente vou reclamar ou para alguma autoridade ou para o dono de alguma empresa, porque eu quero que o meu problema seja resolvido. Bom, aqui eu coloquei algumas características para que vocês possam entender melhor a carta de reclamação. É um texto de caráter persuasivo, ou seja, ele vai persuadir alguém. O que isso quer dizer, persuadir alguém? Eu quero convencer alguém de alguma coisa. Argumentativo, já que eu vou tentar convencer alguém de alguma coisa, eu tenho que argumentar, utilizar argumentos que sejam bons argumentos. Que pretende apresentar um problema ocorrido com seu emissor e cobrar uma solução. Ou seja, vai relatar um problema que ocorreu e vai cobrar também uma solução. Nesse tipo de texto, o autor da carta ele dirige-se à empresa ou à instituição cujos produtos ou serviços o levaram a sentir-se lesado, ou seja, ele vai reclamar para a empresa ou para a instituição, justamente para aquela instituição que fez com que ele tivesse esse problema, que ele se sentisse prejudicado. E quais são as características da carta de reclamação? Primeiro, gente, é a linguagem clara, objetiva e direta. Bom, ele tem que ser objetivo, porque ele quer resolver o problema. Tem que ser uma linguagem clara e direta, pessoal. Por quê? Porque ele tem que ver que a pessoa que vai ler precisa entender a reclamação. Então, ele tem que ser uma linguagem que a pessoa que leu entenda. Utilizar pronomes de tratamento. Como ela é uma carta bem formal, então você tem que utilizar o quê? Os pronomes de tratamento para não ficar com aquela cara de carta pessoal, né? Ela já é uma carta bem mais formal. O discurso é argumentativo, você tem que ter argumentos que comprovem o porquê que você está reclamando, porquê que você se sentiu lesado com aquele produto, com aquele serviço. E uma linguagem formal, lembrando que você vai estar escrevendo para uma instituição, ou para uma autoridade, ou para uma empresa, então a sua linguagem ela tem que ser uma linguagem formal, utilizando todas as normas da língua portuguesa.
E os elementos? O que tem que ter na minha carta de reclamação? Bom, tem que ter local e data, que isso é comum de uma carta. Tem que ter a identificação do destinatário. Se sou eu que estou me sentindo lesada, eu que estou com problemas, eu tenho que me identificar. Então, eu tenho que colocar lá os meus dados, o meu nome, bem direitinho, para que a empresa possa saber quem é que está reclamando. Utiliza vocativo, já com vocativo com uma linguagem bem formal, né, prezados, senhores. Se você está escrevendo para uma autoridade, você vai utilizar o pronome de tratamento. Aqui você utilizou o pronome de tratamento senhores, né, que é para poder ser pessoas mais velhas, mais formal. E você tem que colocar o assunto. Por exemplo, demora na entrega de imóveis, ou então problemas com transporte. Você tem que colocar qual é o assunto que você vai estar colocando na sua carta. O corpo do texto, que é o resto do texto, onde vai estar os argumentos, tudo que aconteceu, que fez com que você estivesse reclamando, né, daquele produto, daquele serviço. A expressão de despedida, que também tem que ser bem formal, nada de um abraço, um beijo, a gente coloca atenciosamente, agradeço a atenção. Você tem que colocar uma despedida bem formal. E o nome e endereço também do reclamante, né? No caso, quando eu falei destinatário, a gente confundiu destinatário, no caso tem que colocar os dados da empresa, que é para quem você está escrevendo. No caso aqui, nome e endereço do reclamante, aí sim, que são os seus dados, né? Que é para poder você dizer quem você é. E no primeiro, no caso, tem que colocar os dados da empresa, tá bom? E agora a gente vai para o nosso próximo conteúdo, que são os pronomes pessoais, né, que são pronomes bem facinhos também, é bem fácil de entender, um conteúdo bem tranquilo, bem simples. São aqueles que substituem os substantivos, indicando diretamente as pessoas do discurso. Ou seja, é um pronome que eu vou utilizar para substituir um substantivo e vou indicar as pessoas que estão falando, praticando alguma ação dentro do meu discurso. Variam em gênero e número e são classificados de acordo com a função que exercem e a sua tonicidade. Quando a gente fala de gênero, a gente está falando de feminino e masculino. Lembrando que nem todos os pronomes vão para o feminino e masculino, mas eles têm a forma no feminino e masculino de alguns. Número singular e plural. E classificá-los de acordo com a função é a função que eles estão exercendo dentro da oração. E a tonicidade é com relação à força. Essa tonicidade, que é com relação à força, se ele é tônico ou átono, isso é mais para pronome oblíquo, que vocês só irão ver lá no 5º ano. Então, essa tonicidade vai ficar quietinha aí no cantinho dela. Tipos reto e oblíquo. Então, tem 2 tipos, o reto e o oblíquo. A gente vai estudar o reto, o oblíquo somente no 5º ano. Bom, então, quem são esses pronomes pessoais retos, né, no caso? Bom, os pronomes pessoais retos eu consigo entender melhor de 3 maneiras. Primeira maneira é quem fala, é a pessoa que está falando, que pode ser o eu, se for no singular, ou o nós, se for no plural. Ele também é chamado de primeira pessoa. Então, se for primeira pessoa do singular, eu. Primeira pessoa do plural, nós. Então, no caso, é quem está falando. Com quem se fala é com quem a pessoa está conversando, que é o tu e o vós, é com quem eu estou conversando. Apesar de que aqui no Ceará a gente confunde muito o tu com você, ou ele ou ela, mas o tu é a pessoa com quem eu estou conversando. Então, aí no caso, é a segunda pessoa do singular, é o tu, ou a segunda pessoa do plural, que é o vós. E de quem se fala, que é uma terceira pessoa, que aí sim é de quem eu estou falando e não com quem eu estou falando. A gente confunde muito o tu com ele ou ela. De quem eu estou falando é a terceira pessoa, que no caso for singular, ele ou ela, e se for no plural, eles ou elas. Então, para que a gente possa entender melhor, eu coloquei esse quadro para vocês entenderem quem são os pronomes pessoais retos. É eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. Então, no singular, nós temos como primeira pessoa o eu, segunda pessoa, tu, e terceira pessoa, ele ou ela. Primeira pessoa é quem está falando, segunda pessoa é com quem eu estou falando, e a terceira pessoa é de quem eu estou falando. No plural, nós temos a primeira pessoa, o nós, a segunda, vós, e a terceira pessoa, eles ou elas. E a mesma coisa. Primeira pessoa, quem está falando, só que no caso aqui nós temos mais de uma pessoa. Segunda pessoa, com quem eu estou falando, e a terceira pessoa é de quem eu estou falando. Bom, aqui, gente, para que servem esses pronomes pessoais, né? Pessoais retos, no caso.
Primeira coisa, para indicar quem está praticando a ação. Por exemplo, indicar quem está fazendo alguma coisa, a pessoa que está fazendo alguma coisa, o objeto. Eu posso fazer isso também. Por exemplo, ela comeu chocolate. O ela é o meu pronome. A ação de comer o chocolate. Então, foi ela que comeu o chocolate. Eu estou indicando quem foi que praticou a ação. Estou indicando o sujeito da minha oração. Eu estudei para a prova. Nós fomos ao shopping. Então, eu, nós, ela, estão indicando quem fez alguma coisa. E também, gente, ele serve para evitar repetição desnecessária. Então, se você está num texto, você quer evitar uma repetição desnecessária, você pode estar utilizando os pronomes pessoais do caso reto. Por exemplo, o menino ficou chateado com a discussão. Ele foi conversar com a professora. Ao invés de colocar o menino ficou chateado com a discussão, o menino foi conversar com a professora, eu substituo por ele. Então, eu evito uma repetição desnecessária. Mariana não estava se sentindo bem. Ela foi ao médico. Ao invés de colocar Mariana não estava se sentindo bem, Mariana foi ao médico, eu substituo por ela e evito uma repetição desnecessária. Agora a gente vai para o nosso pronomes de tratamento, né? Bom, eles são utilizados, gente, para se dirigir às pessoas com quem se fala. Então, eu vou o quê? Usar para pessoas que eu estou conversando, que é a segunda pessoa, no caso, tu ou vós, não é para ele ou ela, né? É tu ou vós. Eles representam as formas educadas, ou seja, é aquela maneira mais educada, mais formal de falar com as pessoas. Isso vai de acordo com a idade, ou de acordo com o cargo ocupado, e ele vai assumir um pronome de papel pessoal, de pronome pessoal. Gente, em algumas gramáticas, o pronome de tratamento ele é considerado como um pronome pessoal, já que ele está relacionado à maneira como você trata pessoas. Né? Algumas gramáticas trazem como pronome pessoal e outras não, mas ele assume o papel de pronome pessoal, já que ele está dizendo como você tem que tratar pessoas. Só que detalhe, gente, a gente acabou de falar que a gente é uma maneira mais educada, mais formal de tratar alguém. Apesar de que o você é um pronome de tratamento, mas ele é utilizado em uma situação informal, então ele é uma exceção da regra. Ele é utilizado já numa situação informal, não é numa situação formal, uma situação com pessoas mais próximas de você, né? Pessoas mais que você conhece mais, então você acaba utilizando você. E aqui, gente, na página 67 do livro digital de vocês, tem um quadro, tá? Com vários pronomes de tratamento. A gente tem o pronome, a abreviatura e em que ele é utilizado. Por exemplo, senhor e senhora é utilizado em quê? Em tratamento respeitoso com pessoas mais velhas, né? Já vossa alteza, para príncipes, princesas, duques e duquesas. Vossa excelência para altas autoridades, como, por exemplo, presidente da república, ministro, deputado, embaixador. Vossa magnificência para reitores de universidades, Vossa Majestade, reis, rainhas, imperadores, imperatriz. Então, você tem a utilização, o pronome e a abreviatura, né? Que é a siglazinha dele. Bom, aqui é continuando o quadrinho que tem no livro de vocês, né? Vossa Reverência, no caso, sacerdotes e outras autoridades religiosas. Vossa Santidade para o Papa. Vossa Senhoria para outras autoridades. Meritíssimo para juízes. E o você, como eu falei, que é um tratamento informal para amigos, familiares e colegas, que é o que foge à regra do tratamento formal, mas também é um pronome de tratamento. Porque alguns livros trazem, gente, o você como terceira pessoa do pronome reto, né? Bota ele, ela, você. Mas eles colocam isso para que a gente possa entender um caso de conjugar um verbo, tá bom? Por isso eles colocam junto com ele ou ela, porque a terminação do verbo no você, ele ou ela, é a mesma. Mas ele não é um pronome de caso reto, ele é um pronome de tratamento. Bom, gente, eu termino a minha aula de hoje, tá? Deixando uma mensagem para vocês. Você pode escolher o que vai plantar, mas você pode escolher o que plantou. E eu espero que vocês escolham frutos excelentes do estudo e do esforço de vocês durante esse período tão atípico. Eu agradeço a atenção de vocês. Que bom que nós conseguimos concluir o nosso livro 2. Espero que vocês continuem se dedicando ao máximo aos estudos de vocês. Um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau, pessoal!